Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, né? Agradecer a presença de todos. Vamos aprender um pouco mais, né? Para ir nas nossas tarefas, né? Na nossa missão do dia a dia, colocar em prática tudo que a gente aprende com a doutrina e que nos ajuda muito, né? Facilita muito a nossa vida. Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita, que nos acolhe, casa tão amada que vem, através dos ensinamentos da doutrina espírita, nos fortalecer, nos esclarecer. E pedimos também para a nossa irmã que fará uso da palavra, que seja ajudada, inspirada, e que todos nós, aqui presentes nesta noite, encarnados, desencarnados, também possamos aproveitar desses ensinamentos que nos são muito úteis. Graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Sueli, falando sobre preocupação e medo. Boa noite para todos nós. Vamos a um assunto que a gente está sempre falando, inclusive, já veio para cá algumas vezes, mas está sendo muito necessário a gente trabalhar essa questão em nós. A nossa fé, a nossa confiança, os dias estão difíceis. O momento que nós estamos passando está de muita ansiedade, às vezes até angustiante, há tanta coisa acontecendo, e a gente cada vez mais apavorado com tudo isso, né? Então, os espíritos têm aí algumas coisas a nos lembrar sobre essa questão da preocupação e do medo. Eles sempre nos falam que preocupação não adianta absolutamente nada, porque é uma ocupação prévia de algo que pode ser que nunca aconteça. Então, para que a gente vai ficar perdendo energia com isso, né? Tem que dar tempo, esperar que as coisas realmente aconteçam para que a gente se ocupe delas. Ficar ali naquela expectativa, diminuindo a nossa energia, né? E o medo enfraquece. O medo sempre nos enfraquece e faz criar imagens que também não são verdadeiras. Então, vamos acompanhar aí a orientação dos espíritos e vamos usar para essa conversa nossa o Salmo 23, que é, assim, o meu preferido, por ser, na minha opinião, tá? No meu ponto de vista, uma rogativa do espírito ao reencarnar, ao fazer, né, já pronto, né, ao fazer, pronto para fazer a sua viagem pelos mundos, né, pelas encarnações. Então é importante a gente analisar bem essa questão. Muitas vezes ele é visto como a sombra da morte, né? Ele é muito lido nas vigílias, nos velórios, pois o meu ponto de vista com ele é justamente o contrário. É a vinda da alma para os planos materiais. Então, olha só, começando aqui com o objetivo das religiões sobre essa questão, né, deles terem obrigação de confortar e consolar, né? O objetivo das religiões é educar para salvar. Levar a criatura a atingir uma lucidez espiritual capaz de entender a existência de uma inteligência suprema, a qual estamos submetidos e que coordena todos os acontecimentos do universo, e a eficiência com que a natureza age em todos nós. Então, esse é o objetivo das religiões, levar a gente a entender isso aí, para que a gente possa caminhar com mais segurança nessa terra. Ora, ninguém está aqui entregue à própria sorte, ninguém está aqui assim, ó, né, não, nós estamos supervisionados, nós temos um rumo, né, traçado, uma rota a cumprir, e nós vamos caminhando sobre ela. Olha só, com esse entendimento, pode-se caminhar pacífico e sereno no cotidiano, percebendo que está constantemente ganhando recursos da vida maior, mesmo quando se atravessa os transtornos existenciais. Então,
olha só, a primeira linha, nós vamos aos poucos, né, com esse salmo. Olha o primeiro verso desse salmo. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Olha que coisa, que fé, que confiança. É aquela pessoa que vai para uma tarefa difícil, faz a sua prece ao sair e diz: Senhor, estou em tuas mãos, sei que não vai me faltar. Aqui vocês podem estar estranhando esse advérbio não. Porque na maioria das traduções está escrito nada. Mas não é. Não é nada, é não. E não sou eu que digo isso, é a escrita original dele. Na escrita original, tanto em aramaico quanto em hebraico, aramaico eu não busquei, mas hebraico eu busquei, não entendo nada, mas fui ouvir quem entende. A mesma palavra que está escrita no verso em hebraico para esse verso aqui, né? A mesma palavra para esse não é a mesma que depois está lá mais embaixo em outro verso assim: não temerei mal algum. É a mesma. Então não é nada, é não. E outra coisa, se a gente analisar, nós vamos ver que não são as coisas que a gente pode querer que não nos falte. Coisas a gente consegue, mas Ele que não pode nos faltar, o Senhor que não pode me faltar. É claro que alguns defendem a tradução que nada me faltará, no sentido que Deus não vai deixar nada nos faltar. Também é válida. Mas, além de termos o peso da linguística, o peso da palavra sendo a mesma, tanto no primeiro verso quanto no outro verso, não temerei mal algum, esse verso, esse não, está exatamente com o mesmo advérbio que aparece no primeiro verso. Então, a tradução mais defendida, inclusive pelos professores de hebraico, eu não ouvi deles, consultei o que escrevem, né? É essa de não me faltará. Ele que não me faltará. E em momento nenhum da minha vida, Ele vai me faltar. Então, essa é a minha confiança em Deus. Eu tenho certeza que Ele não vai me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Esse verso aqui mostra o carinho que Deus tem conosco nesta caminhada difícil por esta terra de provas e expiações, sustentando, fortalecendo e acalmando-nos a alma atormentada pelas tribulações do mundo. Quer dizer, seja o que for que a gente estiver sofrendo, sejam quais forem, né, quais forem as nossas dores, os nossos sofrimentos, vai sempre acontecer algo que vai nos dar um descanso, que vai refrigerar nossa alma, que vai fazer que a gente se deite em campos verdes e águas tranquilas. Sempre acontece, no meio da tempestade, sempre tem abundância, sempre tem aquele momento em que nós nos sentimos assim, consolada, carregada no colo por Ele, né? Pelo nosso Pai misericordioso. Então, não é só dor nem sofrimento. As coisas acontecem, elas vão acontecer, porque nós fizemos escolha de provas, mas sempre vai haver aquele momento em que nós vamos encontrar conforto, consolo num amigo, né? Numa pessoa que a gente ama, numa pessoa da família, num colega de trabalho. Alguém vai nos ajudar, porque Deus usa as pessoas como instrumentos para que a lei dele se cumpra na terra. E vamos sempre ter aquele refrigério, aquele momento em que vamos ser consolados. E a gente pediu isso, né? Ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Então, nesse momento que nós estivermos assim, bem sofridos, né? Guia-me
pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o pastor que guia o seu rebanho pelos caminhos seguros, honrando seus atributos, soberanamente justo e bom. Então, aqui a gente pede que ele nos guie pelas veredas da justiça, quando a gente vem para essa tarefa difícil que é a reencarnação, que nos causa medo e preocupação. Então, a gente pede, né? Por quê? Por amor do seu nome. Porque ele é soberanamente justo e bom, honrando essa soberania, a sua bondade e a sua justiça, é que a gente pede que ele nos guie pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha aqui o não. Em hebraico é a mesma palavra que está lá no primeiro verso. É não mesmo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha novamente a confiança, a fé em Deus. A certeza que estamos sob a sua tutela, sob o seu cuidado. Mostra com isso aqui o conforto e o consolo diante dos momentos mais difíceis na terra. Provas, expiações, dores, sofrimentos, morte de entes queridos, né? E outros tantos sofrimentos. Por que isso aqui não é a morte? Olha só o verbo. Olha só esse modo verbal aqui, ó. Ainda que eu ande. Todas as vezes que a gente usa essa forma de comunicação, ela não é uma forma indicativa, ela não é uma forma afirmativa, ela é um modo que nos causa um pouco de dúvida. Fulano, você vai à minha casa amanhã? Olha, ainda que eu vá, ele não está dizendo que vai. Indicativo ele seria assim, não, eu vou amanhã. Não, ainda que eu vá. Olha só, quem não vai andar pelo vale da sombra da morte? Quem? Eu não conheço ninguém. Todos nós vamos. Então, não é a morte aquilo ali. Não conota a morte. Por quê? A morte não é uma suposição, é uma certeza. E aqui é o que na língua portuguesa chama de modo subjuntivo. Nós estamos subjugados a alguma situação para que outra aconteça, né? Então, olha só, ainda que eu ande, eu não sei se eu vou andar. Agora, pelo vale da morte, eu sei que vou. Todos nós vamos andar pelo vale da morte. Mas aqui não é isso que está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E outra coisa, ó, sombra da morte, não é a morte, é a sombra dela. A sombra da morte que aterroriza a gente, como as expiações, as provas, as dores, os sofrimentos e a morte de entes queridos nos assombram. Não é? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, eu terei a consolação, eu terei o amor de Deus comigo para me ajudar, para me reerguer. Né? Então, é uma confiança, é um salmo belíssimo, né? Que é uma confiança em Deus, é uma certeza, não é? Que no momento Davi sentiu ao escrever tudo isso, ele que teve uma vida tão atribulada antes de ser, né, o rei Davi da Bíblia, ele foi um guerreiro, ele fez tantas coisas erradas, ele mesmo se achava tão impuro, né? Mas ele, segundo a opinião divina, era um homem de bem e merecia o que foi dado a ele, né? Depois. Então, ele com essa certeza. Então, esse vale da sombra da morte são as provações, as dores, os sofrimentos, as doenças, as perdas de pessoas amadas. É tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos assombram tanto quanto a morte. A ideia da morte também nos assombra, né? Não pela morte em si, a gente já conversou sobre isso, e sim pelas responsabilidades nossas, né? Por aquilo que a gente tem que responder à nossa própria consciência quando daqui a gente partir.
A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, ainda usados pelos pastores palestinos, protegem as ovelhas do ataque dos lobos. E o cajado, também chamado de bácula, chama as ovelhas para si, pois possui um sininho. Simbolizam a proteção de Deus, espantando todo o mal que não tenhamos de passar e nos chamando para perto, já que nenhuma ovelha de seu rebanho se perderá. Então é a certeza que a gente tem, nós não estamos nesse mundo entregues à própria sorte. Aí a gente começa a questionar, por que eu me preocupo tanto? Porque eu tenho tantas preocupações e tantos medos que minam a minha energia para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer nesse mundo. Para eu dar conta da tarefa que me foi confiada ao permitir que eu reencarnasse e que eu viesse aqui resgatar o meu passado delituoso e provar algumas coisas para o meu futuro. Então, por que eu vou perder tanto tempo com isso se eu tenho certeza que eu estou supervisionada, que eu estou amparada, que eu estou ancorada por Deus? Não é? Então, a gente vai vendo nesse salmo a certeza que a gente tem de estarmos nesse mundo não sofrendo nada, não passando nada que a gente não tenha que passar por escolha nossa, como a gente vai ver, seguindo isso aí. Cientificamente, isso tudo é para comprovar o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Isso tudo vem atrás, não é? Por quê? Porque eu devo me preocupar tanto. Olha só, olha aqui. Cientificamente, temos as comprovações da existência dessa inteligência por cientistas e físicos que estudam o universo e suas constantes. Entre eles, está faltando um R aqui, ó. Entre eles, o cosmologista britânico Paul Davies, John Wheeler, nome dos mais famosos no campo da física, e Paul Dirac, prêmio Nobel da Física. Esses três estudaram o universo, vêm estudando o universo, e a gente já trouxe aqui todo o estudo deles, claro que resumido, mostrando que realmente o universo foi pensado, né, foi planejado, ele foi criado e ele é mantido por uma inteligência suprema. E aí, olha só, John Wheeler chega quase a ser teológico quando afirma que os princípios da mecânica exigem que o cosmos crie uma observação participante. Segundo essa teoria, sem seres conscientes, o universo, tal como é entendido pela física, seria impossível. Eles são físicos e ateus, todos três, né? Então, eles não estão provando a existência de uma divindade, mas em seu setor específico, estão questionando a própria significação da chamada criação por acaso. Não existe criação por acaso. Não tem. O acaso não cria nada. Isso me faz lembrar um encontro de Braille, que desenvolveu o método Braille para a leitura de deficientes visuais, com Laplace, que sustentava a teoria que tudo surgiu do acaso. Eles não conviveram porque Laplace era muito mais velho, né? Mas eles ainda estavam nesse mundo aqui quando um estava indo e o outro estava chegando. Já que Laplace morreu lá por volta de 1826, 27, por aí. E já o Braille, ele nasceu em 1809. Então, eles se encontraram já, Laplace muito idoso e Braille muito jovem, devia ter uns 14 anos nessa época. Isso está narrado num livro de psicobiofísica, e eu ganhei a historinha, né, de uma pessoa amiga. E aí esse encontro foi muito interessante, porque Braille já não enxergava, ele ficou deficiente com 3 anos. Ele devia estar com uns 14. Eles se encontraram no planetário em Paris, porque ambos nasceram em Paris, na França. Eles se encontraram no planetário de Paris, diante de um aparelho belíssimo feito na Suíça,
que mais ou menos retratava o sistema solar. Uma bola representando o Sol e os planetas até então conhecidos girando em torno daquela bola, daquele Sol. Ele, vendo aquilo, ele disse: quem fez esta maravilha? Braille estava do lado e, mais que depressa, falou: foi o acaso. Aí ele falou: impossível. O acaso não poderia fazer algo tão perfeito e tão lindo. Ele falou assim: ué, o acaso não fez o modelo sideral muito mais perfeito e muito mais complexo? Por que não poderia fazer essa insignificância? Né? Então, a gente vê que a gente perde muito tempo se preocupando demais, porque Deus está no comando e no controle de todas as coisas. E nos permitiu vir ao mundo não para sofrer, e sim para a gente aprender. De acordo, então, com os estudiosos, a vida tal como a conhecemos surgiu na Terra por obra de muitas circunstâncias conjuntas. Calor na medida certa, a presença de determinados elementos, a quantidade certa de energia e grau correto de estabilidade no meio. Tudo tão perfeito, tão certinho para nos receber. E por que a gente seria colocado aqui, nesse grande jardim, nessa grande escola, sem nenhuma supervisão? Se até mesmo a folha é supervisionada, a planta é supervisionada, os animais também, e por que nós não, que somos os seres mais importantes da criação? Então não há motivo para a gente não crer, não ter a certeza de sermos supervisionados pelo Criador. E isso, mais do que isso, não dá para querer, né? Existe um plano, sem dúvida, para as nossas realizações nesta terra. Na 258, Kardec pergunta: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? E eles respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. A gente fala aqui na Terra assim: ah, mas eu não escolhi ter essa doença. Ah, não escolheu aqui, mas escolheu antes de vir passar por ela para resgatar um passado. Então, se nós fizermos escolha de provas, determinadas coisas vão acontecer independentemente da nossa vontade agora, porque a nossa vontade já foi manifestada antes de reencarnarmos, quando fizemos o nosso plano ou aceitamos o plano feito por eles, pelos espíritos encarregados desse trabalho. Então, por que a gente vai ficar se preocupando? Nós temos que nos preocupar em fazer as coisas direitinho, porque aquilo que está para vir, virá. Ninguém vai sofrer o que nós tivermos que sofrer. Então, não adianta ficar sofrendo por antecipação, se preocupando e perdendo energia. A gente perde energia com coisas muito bobas, muito bobas. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Um desdobramento da outra questão, né? Eles respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, olha só, simples assim. O que nós escolhemos vai acontecer. Foi uma escolha nossa. E quando a gente não pode escolher, nos é imposto aquele problema, aquele sofrimento, para que a gente possa resgatar. Então, não adianta a gente ficar... ah, mas e se eu tiver essa doença? Ó, se você tiver que ter, vai ter. A sua preocupação não vai resolver absolutamente nada. Só vai te enfraquecer para enfrentar o problema quando ele chegar. E isso que os espíritos têm nos recomendados para a gente prestar atenção, né? O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar rapidamente. É uma questão grande, eu só botei o principal ali. A providência divina, agindo em nós, ajuda-nos a escolher. Por que a nossa preocupação, então, com o nosso destino, com aquilo que vai nos acontecer? Não é um destino porque foi traçado por nós, foi uma escolha nossa, usamos o nosso livre-arbítrio. Mas já está traçado isso. Agora, não pode ser mudado? Pode, a gente já estudou essa questão, não é o caso aqui agora para nós,
Mas a gente pode, desde que as modificações que nós vamos fazer estiver dentro do esquema que nós escolhemos. Então, olha só, por que tentar forçar certas coisas para que aconteçam ou para que deixem de acontecer? Aquilo que nós escrevemos para nós vai. É diferente de destino, como o espírito vem para o mundo e está destinado a isso, aquilo. Não, nós fizemos uma escolha, viemos com um plano flexível. Podemos mexer nele. Agora, não podemos nos isentar das coisas que estão ali. Podemos até adiar um pouco para a próxima encarnação aquilo ali, mas vamos ter que passar. Por isso que vale a pena passar tudo enquanto a gente está aqui, porque depois fica pior, né? Sujeira para debaixo do tapete fica pior, engrossa a beça. As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades. Todos nós precisamos dessas experiências todas, né? Frequentemente, desejamos controlar as situações, queremos fazer as coisas acontecerem do nosso modo. Igualamos a atividade à força, a passividade à fraqueza. Isso nos leva a uma luta constante até nos sentirmos exaustos e muitas vezes derrotados. Não adianta querer controlar aquilo que não está mais no nosso controle. Estava no nosso controle quando estávamos fazendo a escolha das provas, mas a visão do espírito desencarnado não é a visão que ele tem sob a influência desse mundo. Ele vê o que é melhor para ele resgatar mais rápido. E se os espíritos encarregados desse trabalho sentirem que a pessoa, aquela alma é capaz de realizar aquilo, vai permitir. Se acharem que a gente está pedindo mais do que a gente é capaz, não permite. Então, se foi permitido, é porque nós podemos dar conta da nossa tarefa, daquela tarefa que nós escolhemos aqui para esse mundo. Ninguém sabe, de fato, por que as coisas acontecem ou como vão acontecer. O problema é que achamos que sabemos. Por que que a gente não sabe? Ah, mas a gente não escolheu. Nós escolhemos o fato. Mas nós não escolhemos como nós vamos gerenciar tudo isso. Isso continua sendo o uso do livre-arbítrio. A gente escolhe o fato, mas não escolhe a reação. A reação vai depender de como nós vamos encarar essa escolha que fizemos. A doença que pedimos, as dificuldades que a gente escolheu. Aí, isso aqui vai ser por conta da nossa liberdade aqui, da nossa capacidade de suportar ou não que nós temos. Mas muitas vezes a gente não sabe que tem, né? Jesus falou, vós sois Deus, a gente só tem que descobrir isso, né? Nossa capacidade de julgamento é pequena. Quase sempre julgamos com a superficialidade das aparências. Não precisamos constantemente assumir o controle das coisas. Precisamos apenas fazer a nossa parte. Eu acho que vocês já ouviram inúmeras vezes, aqui por mim e por outros expositores, que a gente precisa só fazer a nossa parte. Mas olha só, como é fazer a nossa parte? Não é fácil. Não é fácil a gente fazer a nossa parte, não. Porque a gente vai ter que abdicar de muita coisa para fazer a nossa parte, e a gente não quer. Se fizermos a nossa parte direitinho, estaremos no caminho correto. Mas não é fácil fazer a nossa parte, não é fácil. A gente quer fazer a nossa de maneira errada, quer fazer a do outro, quer determinar a do outro. A gente quer tudo e acaba não fazendo nada direito. Então, trouxemos aqui alguns conselhos da filosofia tolteca. Essa filosofia foi de uma civilização muito antiga do México, muito antiga, os toltecs. Eles tinham uma filosofia de que tudo no mundo foi criado pelo sonho, né? Foi um sonho de Deus, criou todo o universo. E é uma filosofia muito bonita, que um cirurgião, que tem o pseudônimo, que tem no nome dele também tem, de batismo tem esse nome, Miguel
Dom Miguel Ruiz. Ele é um cirurgião e ele teve uma experiência de quase morte. E depois disso, ele começou a querer explicações para algumas coisas que ele viu. E a mãe é curandeira. O avô era um xamã. Ele se tornou um xamã e começou a sua pesquisa das verdades universais. E foi estudar a filosofia dos toltecs, né? Então, ele trouxe para a gente a filosofia tolteca, busca fazer o engano dos compromissos mundanos que advém do medo e propõe 4 novos compromissos que nos levariam à percepção da verdade, das ilusões e do destino pessoal correto em nossas vidas. Isso vai nos ensinar a fazer a nossa parte. Os compromissos são acordos de nós para nós mesmos que teriam o poder de nos fazer gradualmente reganhar as energias que perdemos nos esforços para compensar nossos equivocados medos e poder viver com alegria e realização. Então, isso são 4 acordos. Ele escreveu o livro, né, os 4 acordos da filosofia tolteca. Ele escreveu esse livro em 1992, qualquer coisa. Tem bastante tempo que esse livro saiu. E eu não li, não, mas é muito interessante. Quem leu já me disse que é muito interessante. Eu não me interessei totalmente de início, mas gostei dos 4 acordos. Olha só. Seja impecável com as palavras. Se isso fosse fácil, ninguém errava. Ser impecável com as palavras é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. E fazer a nossa parte depende de sermos impecáveis com as nossas palavras. A palavra é o que temos de mais precioso. É mágica. Ela é mágica, a palavra é mágica. Mas também é a nossa pior arma. Nós temos na palavra, como ele diz, não sou eu que digo, a magia negra e a magia branca. E a palavra aqui não quer dizer só aquela que a gente exterioriza, não. É aquela que faz a gente pensar. Quem nunca ficou locupletando assim, depois de passar alguma situação, que não respondeu à altura que gostaria de ter respondido, e fica maquinando ali, eu devia ter falado isso, isso e isso, mas amanhã eu encontro, falo isso, isso e isso. Olha só, não é só a palavra dita, é aquela palavra pensada. A palavra tem um poder de fazer magia com as pessoas. Se ela for boa, mágica boa. Se ela for ruim, é a magia negra. A gente tem tanto medo de macumba, de trabalho feito, de magia negra, de não sei o quê, de voodoo, seja lá o que for. E a gente não tem medo da palavra. E ela é a grande magia negra e a magia branca. Se a gente vê uma pessoa feliz, alegre, de repente a gente se incomoda com aquilo que a gente não está num bom dia e não quer ver o outro feliz, fala logo uma besteira para a pessoa e ela acredita naquela opinião e acaba com o dia dela também. Ele conta, em alguns fragmentos que eu li, mas não li o livro, ele conta o fato de uma mãe, olha, isso pode acontecer com qualquer um de nós, uma mãe dedicada, uma mãe boa, carinhosa, amorosa com a filha, mas teve um dia difícil, muito difícil no trabalho, chegou em casa com muita dor de cabeça, muita mesmo, e a filha, devia ter uns 8 anos para 9, estava muito alegre, cantando alto, tinha música tocando, a menina pulava de alegria, a mãe estava transtornada de dor de cabeça com aqueles gritos da filha, cantando com aquela coisa. Teve uma hora que ela não aguentou, ela falou, cala a boca, menina, sua voz é irritante, você tem uma voz horrível, está perturbando a minha cabeça. A magia negra foi feita.
ela arrumou um problemão, porque aquela menina, naquela hora, ela acreditou, porque era a mãe dela que estava falando isso para ela. Ela acreditou que ela tinha uma voz horrível e que ela não devia nem mais falar com as pessoas. E ela nem na escola passou mais a se comunicar. Ela não cantou mais, ela nem conversava, ela ficou como se ela não falasse. E aí foi um problema sério, ele não tem o desfecho da história, mas foi que teve uma repercussão na escola. Olha só aquele momento ela estava transtornada, coitada, ela perdeu a noção ali do que estava falando, falou essa bobagem e a menina acreditou. É igual aquela pessoa que sai de casa muito feliz, acordou, deu bom dia para o sol, para sei lá mais quanto, agradeceu a Deus a vida, está acordando, feliz da vida, se arruma toda, está muito feliz, vai querer ficar bonita, se arruma toda e vai para a rua. Aí alguém que não está num bom dia, que quer que a outra se desgrace também, vira para ela e fala assim, nossa, fulano, o que você fez hoje, hein? Tá maluca? Saiu de casa assim, que roupa esquisita, tá horrorosa. A pessoa, se ela acreditar no outro, ela volta para casa. Ou então a pessoa está sentindo a melhor pessoa do mundo. Chega na aí, fulano, você está pálida, hein? Você deve estar com alguma doença grave. E olha, eu fui visitar uma pessoa ontem que ela estava assim igual a você. A pessoa vai direto para o hospital. Acaba com a alegria. A palavra é arma. Ela é a magia. Ela é mágica. Compensação, você pode usar a palavra para reerguer uma pessoa, para consolar, para dar prazer àquela pessoa. Se ela não tiver um bom dia, falar, fulana, você está ótima, você está linda hoje. Olha, pode ser verdade mesmo, mas às vezes tem gente que não quer falar, né? Então, isso aqui é extremamente importante. Seja impecável com as suas palavras, que aquelas locupletações que a gente faz quando a gente está ali, devia ter respondido isso, devia ter respondido aquilo, aquilo vai nos envenenando, dali a pouco a gente está numa amargura só, né? Querendo se vingar do outro. Então, esses aqui, provém desse aqui. Porque aquele que é impecável com as suas palavras não leva nada para o lado pessoal. Ora, a gente se dá muita importância, né? De repente a gente está no nosso trabalho, aí chega alguém de mau humor, de mal com o mundo, chega, responde mal a gente logo pega para gente, nossa, pensa assim se não fala. O que eu fiz para essa criatura para ele me tratar assim? Por que é você que tem que ter feito alguma coisa? Por que não foi outra pessoa? Por que ele já não veio assim com problema de casa? Por que a gente se dá tanta importância para achar que nós somos culpados da dor do mundo? Né? Não é, isso aí é uma bobagem que a gente faz. Não tire conclusões. Olha, isso aqui é tão sábio, tão sábio. Todas as vezes que a gente tira conclusões precipitadas, é nesse sentido que ele diz, a gente erra. Porque as aparências nos enganam o tempo todo. Né? E todas as vezes que a gente tira essas conclusões, às vezes a pessoa está na sala, o outro conversando com alguém, o outro entra, o assunto pode ter acabado, ou mesmo a gente não querer que o outro ouvisse. Ah, estão falando de mim, só pode, porque pararam assim que eu entrei. Por quê? Porque a gente acha que a gente é sempre o alvo. Entendeu? Isso é um peso enorme. Aí o que acontece, né? A gente não consegue fazer sempre o nosso melhor. E a gente precisa fazer sempre o nosso melhor. Então, fazer a nossa parte é ter cuidado com a palavra, é não ficar rachando, se dando tanta importância e puxando tudo para o pessoal. Tirar conclusões precipitadas das coisas que as pessoas fazem e falam, às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente está pensando, e a gente torna aquilo uma verdade. E aquilo vai complicar na nossa vida. E aí a gente não vai conseguir ser o melhor de nós. Ser o melhor de nós é fazer o melhor possível em todas as situações. Não é ser perfeito, não. É fazer aquilo que está ao nosso alcance da melhor maneira possível para nós. Isso aqui nos ajuda muito bem a fazer a nossa parte. Sem ela, a gente acaba sofrendo, né? É muito importante não confundir preocupação com prudência ou cautela. Prevenir e planejar
são atitudes do homem de bom senso. Então, não é que a gente deva largar para lá, não se preocupar com nada, não é isso. É ter bom senso. Vamos nos ocupar daquilo que realmente merece a nossa atenção e a nossa ocupação. Na realidade, preocupação é o quê? Aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer, uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Olha só, suposto fato, suspeita, eu não tenho certeza de nada, já estou infernizando a minha vida e a dos outros, né? Já estou minando a minha energia toda. A preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar das pessoas está alicerçada, muitas vezes, em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Por que às vezes a gente se preocupa com determinada pessoa em excesso? Porque, de repente, a gente deixou de fazer algo e agora está preocupado com o desfecho que a coisa está tomando, né? Então, é exatamente isso. O preocupado vive distraído no hoje por querer controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos do amanhã. Amanhã é amanhã. Eu estou vivendo hoje. Eu não sei nem se eu vou ter o amanhã. Eu posso morrer ainda hoje e não ter o amanhã. Aí eu vou me preocupar com o amanhã. Eu traço um plano, mas eu tenho que viver o agora, o hoje. Eu tenho que planejar. Isso faz parte, né, do bom senso. Agora, eu não posso garantir nada. Eu vou ficar aí no modo subjuntivo, eu não posso indicar nada, né? Esse desvio de atenção pode ser uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. A gente não quer olhar, a gente não quer ver, a gente fica preocupado com tudo, né? Porque a gente não faz a nossa parte. Quando dizemos que nos preocupamos, quase sempre estamos nos abstraindo de quê? Repara que isso tem muito fundamento. Das atitudes que não temos coragem de tomar. Aí a gente se preocupa, porque a gente não tem coragem de tomar atitude, tem que tomar, né? Das responsabilidades que não queremos assumir. Das carências afetivas que negamos a nós mesmos. Dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos. E dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Isso aqui, por isso que a gente se preocupa. Então, vejam se a gente fizer a nossa parte, a gente não passa por isso aqui. Se a gente estiver fazendo o que tem que fazer, a gente não tem isso aqui para nos tirar a energia e fazer que a gente viva preocupado com tudo que acontece. Frequentemente, gastamos todos os esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, esquecendo muitas vezes nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a transformação interior. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que me ocupar dela, porque cada um fez a sua escolha de provas. A pessoa que nós mais amamos, que nós mais queremos bem, também fez a escolha de provas para vir para esse mundo. E o que está reservado para ela virá, independentemente da minha preocupação ou não. Aí a gente começa a atormentar a vida da criatura, até que aquela pessoa acaba se desviando de um caminho que ela escolheu para ela. Ah, isso pode? Pode. Vai ter que responder por isso depois, mas pode. Não é um destino, é um plano flexível que fizemos quando viemos para cá. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem que fazer, porque nós vamos responder por isso. Nós não vamos responder pelo erro de ninguém, nós vamos responder pelo nosso erro. É importante compreender que a reunião de todas as preocupações não poderá mudar nada em nossa vida, nem resolver sequer uma delas. Reunindo todas as preocupações não vai resolver nada, não vai resolver um problema sequer. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará da angústia do amanhã, apenas colocará obstáculos a nossas realizações do presente. Isso é um fato, né? Não podemos
nem devemos forçar mudanças de atitudes nas pessoas. Por causa das nossas preocupações, a gente faz isso. A gente se preocupa tanto, principalmente com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né? A gente se preocupa tanto com o que vai acontecer com eles, que ele acaba forçando eles a se desviarem de um caminho que eles escolheram. E isso complica a vida. Ou então, eles vão trilhando esse caminho com a cabeça pesada, com remorso, porque deixou as pessoas preocupadas, atormentadas por causa do que ele escolheu para ele. Todos os nossos amores e afetos fizeram escolhas como nós fizemos e terão que dar conta, porque fizeram de acordo com aquilo que necessitavam para resgatar um passado. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidade de uso particular com o fim específico de retificarmos-nos, porém, não nos dá o direito de modificar os outros. A gente ama, mas quer modificar. Quer que seja diferente. Eu te amo, mas você podia mudar nisso, podia mudar aquilo. Isso me faz lembrar até um texto que Magui me deu, que eu achei muito interessante, Sequilhos de Goiabada. Não sei se vocês já ouviram. Ele adorava, era um momento de prazer dele, comprar sequilhos de goiabada na padaria, ir para casa e tomar com café sem açúcar. Poxa, mas café sem açúcar sim, porque o sequilho já tinha goiabada e o café vai ficar mais saboroso. Ele tinha esse prazer, mas ele tinha um problema, ele reclamava que a goiabada era pouquinho demais. O problema era a goiabada, era muito pouca naquele biscoito. Aí ele resolveu reclamar com a pessoa lá na padaria que fazia o sequilho. No dia seguinte, tinha lá um sequilho especial para ele, coberto com bastante goiabada. Ele olhou aquilo, ficou feliz da vida, foi para casa se deliciar. Só que ele não chegou nem até a metade do sequilho, de tão enjoativo que aquilo estava. Estava tão ruim que ele só conseguiu comer raspando a goiabada. Para a tristeza dele, no dia seguinte, estava lá de novo o sequilho esperando por ele na padaria. Ele não reclamou? Então, estava lá cobertinho de goiabada. E ele ficou envergonhado, porque ele que pediu. Aí levou o sequilho para casa, raspou a goiabada toda, jogou fora e comeu o sequilho. Olha só, ele teve depois a coragem de voltar à padaria e pedir que eles voltassem a fazer o sequilho normal, que era mais gostoso. Isso acontece, a gente ama as pessoas, mas a gente quer modificar. E depois descobre que a modificação que a gente quis fazer não foi tão boa assim. Fez e aquela pessoa deixou de ser aquela pessoa que a gente gostava daquele jeito. E isso acontece com as coisas, com tudo. A gente não tem esse direito, né? A gente tem que amar as pessoas do jeito que as pessoas são. E se a gente não se dá conta disso, quando elas deixam de ser assim, a gente nem ama aquilo que muitas vezes elas se tornaram, como não amou o sequilho cheio de goiabada, né? Acreditamos ainda que temos o poder de exigir que os outros pensem como nós e que podemos interferir nas manifestações da vontade daqueles que nos cercam. E a gente se preocupa o tempo todo com isso. Esquece da própria vida. Por mais queridos que sejam, não nos é lícito dissuadi-los de suas decisões e posturas de vida. Aí vem a pergunta, então eu tenho que deixar a desgraça acontecer? Eu então não posso ajudar, não posso falar nada? Tem que deixar? Estou vendo que está fazendo errado, está indo para o caminho errado, é assim mesmo? Não, não é assim mesmo. Olha o meio. Olha o meio que a filosofia tanto pede para a gente encontrar. Todo extremo é prejudicial, em todos os sentidos, para todas as circunstâncias. Eu preciso encontrar o meio, né? O equilíbrio. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente está vendo que a coisa está caminhando mal, né? Podemos orientar, amar, apoiar e ajudar. Mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. Suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com seu grau evolutivo. Qualquer tipo de coação é desrespeito. Então, a gente tem que mostrar à pessoa para que ela veja a situação,
para que ela adquira responsabilidade na atitude que ela quer tomar. E não impedir. A gente não tem o direito de controlar, tem o direito de orientar, de mostrar, de falar. Fulano, preste atenção, olha só o que pode acontecer, né? Mas nós não temos o direito de impedir, porque nem Deus está impedindo, né? O livre-arbítrio está relacionado ao conhecimento. É importante não negar ao outro toda a informação que nos seja possível dar para o seu aprendizado. A vivência é fundamental para aprender. Impedir as pessoas com as quais vivemos de agir e pensar por si mesmas é dificultar suas oportunidades de amadurecimento e de crescimento espiritual. Tem um diálogo belíssimo no filme com Robin Williams, O Gênio Indomável. Tem um diálogo lindo entre eles, quando ele fala que ele era um gênio, né? E a gente tem mania de ligar inteligência à genialidade, mas não é. Inteligência não é isso, inteligência é saber lidar com as situações. Não adianta ser um conhecedor, ter informações que todos podem ter. Por quê? Está nos livros. Ele diz mesmo para ele, você é extremamente inteligente, mas eu não aprendo nada com você, porque tudo que eu aprendo com você, eu posso aprender com os livros. Na internet, então, doutora todo mundo. Mas a sabedoria é que é importante. É saber lidar com a sua informação, com o que você sabe. É saber viver. As pessoas precisam vivenciar suas experiências para aprender. Porque conhecimento, informação acadêmica não dá inteligência a ninguém. Pode dar informação. Aí seremos um cabide de conhecimento igual a raposa, lembra da raposa? Que sabia nadar, se disfarçar, subir em árvore, o coelho que só sabia correr. Desesperado quando ela ficava falando isso, eu sei subir em árvore, eu sei nadar, e ele, eu só sei correr. Escutaram uma matilha se aproximando, cães ladrando. O que o coelho fez? O que ele sabia muito bem? Correu. E ela? Vou me disfarçar, vou subir em árvore, vou nadar. Morreu. Tanto conhecimento que não prestou para nada. Né? Então, não era inteligente. Inteligente era o coelho. Porque tinha sabedoria e fazia muito bem o que sabia. Né? Então, a gente precisa vivenciar as situações e se preparar para elas. Senão, a gente está perdido. Né? Impedir as pessoas com as quais convivemos de agir e pensar por si mesmas é dificultar sua oportunidade de amadurecimento e de crescimento espiritual. Então, a gente não pode ficar, eu estou tão preocupado com fulano, fulano vai fazer um intercâmbio. E daí, que beleza, vai adquirir experiência, vai aprender outra cultura. Mas ele vai morar lá, não sei. E daí? Qual o seu problema? Vai acontecer nada com ele que não tiver que acontecer, se ele estiver fazendo a parte dele. E se não tiver, é responsabilidade dele. Né? Então, a gente não pode ficar tentando controlar o incontrolável. Os direitos naturais do homem lhe garantem a possibilidade de quê? De tomar decisões, de errar, de aprender, de crescer, de mudar, de julgar a si mesmo. Por que a gente tem que estar se preocupando com todo mundo? Né? A gente tem que se preocupar com a gente. Aliás, não é se preocupar, é se ocupar. Preparas-me, olha aqui mais um verso do Salmo de Davi. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda de júbilo. Olha só o que a gente está pedindo. A gente está pedindo aquilo com o qual a gente depois se preocupa e morre de medo. A gente está pedindo a aprovação, a expiação, a ação e a convivência com os adversários. Foi para isso que a gente reencarnou, para aprender. Isso aqui é uma escola. Está aqui, ó. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, quer dizer, me proteja, me coloca a sua marca, para que eu possa me sentir fortalecido diante das minhas provações.
e o meu cálice transborda de júbilo, porque estarei feliz, confiante de que tudo vai dar certo, né? Mostra, então, a oportunidade que Deus nos oferece de resgatarmos o nosso passado delituoso. Por isso que a gente tem tantos problemas aqui na Terra. A gente pediu isso. Prepara-se uma mesa junto dos meus adversários. Então, o adversário está lá dentro da nossa casa, está no nosso trabalho, está na vizinhança, mas o maior de todos está dentro de nós mesmos, porque somos nós. Nós somos os nossos maiores adversários. Porque a gente não quer fazer a coisa direita, né? Só se preocupa e não age. Alguns de nós aprendemos que devemos ser responsáveis pela felicidade dos outros, usando uma postura de tomar conta. Usa mesmo isso aqui. Não, mas eu tenho que tomar conta de fulano, senão só faz bobagem. Ué, mas fulano tem que ter responsabilidade. Ele tem uma vida para cumprir, como você tem, né? Só se tiver problema mental. Se for doente, aí é outra história, né? Produzindo culpa e pedindo intervenções milagrosas, né? Toma conta fazendo isso, ó. Produzindo culpa, pedindo intervenções milagrosas, a fim de redimirmos e salvarmos as almas de nossos entes queridos. Quem somos nós? Se a gente não consegue salvar nem a nossa mesmo, né? Quem somos nós? Não podemos vestir a túnica de super-heróis tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, culpando-nos quando não conseguimos resolver seus problemas. É triste isso, mas isso aqui é verdade. Tem muita gente com problema, sim. Se culpa. Se o fulano fez alguma coisa de errado, se sente culpado. Por quê? O fulano é doente, ele não raciocina, ele tem demência, ele tem problema mental. Não, então, né? Então não é dessa maneira. É a mesma coisa aquela criança que está tentando aprender a subir escada e a mãe insiste que tem que carregar porque tem medo que ela se machuque. Aí carrega a criança para cima, ela não consegue aprender a subir uma escada. E se estiver subindo, agarra tanto no pulso da criança que quase que arranca a mão fora. Deixa a criança, vai junto, ensina. Na escolinha, no jardim de infância, todo mundo desce sentado e sobe de gatinho, né? Aí a mãe em casa estraga tudo. Quer dizer, isso aí, a gente não pode ser super-herói, super-protetor de nada. Aí criamos criaturas indefesas, morrendo de medo de tudo, incapazes de cuidar da própria vida. Fazendo o quê? A primeira adversidade tenta suicídio, e às vezes até consegue, porque não sabe sofrer, né? Não sabe. Não estamos nos referindo a atos de verdadeira caridade, compaixão e bondade, em que realmente a assistência é requisitada e desejada, mas sim ao ato neurótico de tomar conta, acreditando que as pessoas são vítimas do mundo, incapazes de cuidar de si mesmas, assumindo então uma atitude salvacionista e fazendo só bobagem. Aí se preocupa o tempo todo com isso e deixa de viver aquilo que tem realmente que viver. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa, onde acaba? Então, até onde eu posso ir cuidando de alguém? Me preocupando com alguém. Aqui, ó, está no Evangelho, na página sobre o dever. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Eu nunca imaginei que dever moral tivesse um fim, mas tem. Mas tem, está lá na página do Evangelho, e eu achei essa página maravilhosa, porque realmente, às vezes a gente sufoca a pessoa pede por amor de Deus para a gente abandonar. Me dá sossego, me esquece, me deixa viver, né? E a gente está ali, ó. Então, isso é invasão, isso é nocivo,
Então, quando a gente está vendo que a pessoa está precisando de ajuda, a gente vai, a gente ajuda, principalmente se nós estivermos prejudicando essa pessoa, a gente tira o time de campo. Agora, não vamos continuar com essa atitude salvacionista, a pessoa precisa viver, respirar, né? Tem gente que quer até respirar pelo outro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida. Já é aqui o penúltimo verso do Salmo de Davi. Olha aqui. Certamente, olha que peso tem esse advérbio. Amo esses advérbios. Olha só. Certamente, eu tenho certeza, eu tenho fé que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Eu estou amparada pelo Pai misericordioso, pelo meu Pai misericordioso, soberanamente justo e bom, que não vai me deixar passar e sofrer nada que eu não tiver que sofrer. Olha, me seguirão todos os dias da minha vida, quer dizer, durante toda a minha encarnação, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão. E o que eu tiver que passar de ruim são provações e expiações que eu tenho que cumprir. Mas que mesmo assim eu não estarei abandonado, estarei com o meu espírito protetor sob a proteção divina. A onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós. E encerra a rogativa para a viagem reencarnacionista, olha só. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isto é uma casa do Senhor? Quem disse que não é? Quem disse que a terra não é uma das moradas da casa do Pai? A casa do Pai tem muitas moradas. Essa é uma delas. Vou para o mundo, o Senhor é o meu pastor, não me faltarás em momento nenhum da minha vida, e eu habitarei por longos dias na casa do Pai, sob a proteção maior. Não devemos utilizar indevidamente a palavra caridade como justificativa para continuarmos a fazer aos outros o que eles sabem, podem e são capazes de fazer. Procuremos não distorcer a mensagem de Jesus sobre o amor ao próximo, visto que o auxílio real entre as criaturas está alicerçado nas trocas benéficas a que todos nós somos convocados a realizar. Mas devemos aprender quando não dar e não executar tarefas da responsabilidade de outras pessoas, pois isso também faz parte da lei de amor. Não precisamos viver preocupados, andar atormentados, preocupados, cheios de medo. Vamos procurar fazer a nossa parte, ter o domínio da palavra, né? Sermos pessoas responsáveis, não ficar puxando nada para o nosso lado, diminuir a nossa pessoalidade, né? Achar que tudo é por nossa conta, ficar fazendo conclusões erradas das coisas, para que a gente possa ser o nosso melhor. Porque aí nós estaremos fazendo a nossa parte. Então a gente encerra com ele inteiro, ó. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muita paz para todos, que vocês tenham certeza do amparo do Pai soberanamente justo e bom, e vamos parar de nos preocuparmos e ficarmos enfraquecidos pelo medo. Somos filhos queridos do Pai, e nenhuma ovelhinha do rebanho se perderá. Mesmo aquelas que se afastam, teimosas, o pastor as trará de volta. Não porque não quer perder a ovelha pelo seu valor, e sim pelo seu valor de amor, que é uma ovelhinha do Pai. E ele não vai deixar nenhum de seus filhos se perder nesse mundo. Muita paz para todos.